Olá, estamos de volta aqui com o estudo do livro Você Pode Curar a Sua Vida e hoje nós vamos começar o capítulo bem legal que diz que é Resistência a Mudanças. Estou no ritmo e fluxo da vida sempre em mutação. Então, resistência é a coisa que a gente mais tem para mudar e é uma das coisas também mais difíceis, né, de a gente transpor, mas não é impossível. Então, vamos lá. A percepção é o primeiro passo na cura ou mudança. Quando temos algum padrão profundamente inserido em nós, primeiro precisamos percebê-los para então curarmos a condição. Óbvio, como é que você vai tentar curar alguma coisa, mudar alguma coisa, se você não sabe nem o que é? Então, quando você percebe aquele seu comportamento repetitivo, né, aquilo que te incomoda muito, que está sempre vindo à tona, né, na sua vida, isso já é o primeiro passo para você conseguir fazer a mudança que você quer. Né? Poderíamos talvez começar mencionando o problema, queixando-nos dele ou vendo em outras pessoas. Sim, como é que isso vem ver em outras pessoas? É que a gente projeta aquilo no outro, né? O Jung trabalhava com um conceito, né, de sombra. Então as nossas sombras, elas estão ali bem quietinhas e a gente consegue enxergá-las nas outras pessoas. Então é aquele comportamento que você não gosta no outro, aquele tipo de fala, né, a maneira como a pessoa olha, como a pessoa anda, qualquer coisa assim. Então você projeta no outro aquilo que você não consegue lidar. Então isso é uma forma também de você enxergar, né, o seu problema, o seu comportamento, né, a sua atitude, é você perceber o que você está projetando, o que você está enxergando no outro, o que no outro te incomoda tanto, né, a ponto de você ter uma repulsa, ficar criticando. Então é um momento de você já começar a se questionar o que eu estou vendo no outro, o que isso está querendo me dizer. Como é que eu posso enxergar isso em mim? Então são diálogos sem neura nenhuma, né? São diálogos que você pode ter para você tentar identificar o que está te incomodando e o que você precisa mudar. Tá? De alguma forma, ele sobe a superfície da nossa atenção e passaremos a nos relacionar com ele. Muitas vezes atraímos um professor, um amigo, uma situação, né, um livro, uma palestra, um curso, alguma coisa que chega até você que vai te ajudar na resolução, né, dessa condição que você quer trabalhar. Então preste atenção nisso também. Então se alguém constantemente te passa mensagens, né, de cursos, de livros, de determinado assunto, tenta prestar atenção nisso daí, que é uma mensagem que está chegando para você, né, de algo que você precisa trabalhar. A gente, normalmente, nessa mecanização do dia a dia, né, a gente nem consegue pensar em outras coisas, nem consegue criar conexões com as coisas que nos chegam. Então, isso é um ponto a se perceber e que você pode começar a prestar atenção nisso daí, e aí você vai ter bastantes insights sobre isso. Tá? Frequentemente, nossa reação a essa primeira etapa é pensar que a abordagem é tola ou não faz nenhum sentido. É possível que pareça fácil demais ou inaceitável para nosso modo de pensar. Não queremos usá-lo. Nossa resistência fica muito forte. Podemos até sentir raiva da ideia de aceitar essa abordagem. Então, vem várias emoções. Você sente raiva, você não quer conversar sobre aquilo, né? Você diz que é tolice, inventa várias desculpas para não aceitar aquilo ali. Né? Não é que as coisas são fáceis ou difíceis demais. Tá? A questão é que como a pessoa fica com um pensamento de que aquilo é difícil de fazer, aquilo é difícil de começar, mais se torna difícil porque você, né, tem essa resistência natural e você não se deixa nem sequer experimentar, né? Acha que é realmente uma bobagem. É mais fácil ficar assistindo horas e horas na TV, é mais fácil ficar horas e horas nas redes sociais, né? Então é mais fácil ocupar a mente com outras coisas para não perceber, né, para não entrar em si mesmo, né, e pegar essas coisas que estão
bem lá no fundo para se trabalhar. Já falei da questão de terapia, que ajuda bastante, tá? E caso, né, a pessoa não tenha condições, vai estudar, gente. Na internet tem muita coisa legal, tá? Tem muita coisa surgindo aí, tem muitos cursos, palestras, vídeos, tem livros, tem muita coisa boa. Uma reação desse tipo é muito boa desde que consigamos entender que esse é o primeiro passo no processo de cura. Então você já percebe a resistência quando você não quer ver determinado assunto, quando você não quer nem ouvir falar. Costumo dizer às pessoas que qualquer reação que tenham está ali para lhe mostrar que já se encontram no processo de cura, mesmo que a cura total ainda esteja um tanto distante. Então, porque você já mexeu num ponto em que não queria, aquilo incomodou de uma certa maneira, né, que ficou até difícil de falar sobre aquilo. A verdade é que o processo se inicia no instante que começamos a pensar em fazer alguma mudança. A impaciência é outra forma de resistência, ou seja, a resistência em aprender e mudar. Quando exigimos que tudo seja feito agora mesmo, terminado imediatamente, não nos damos tempo para aprender a lição relacionada com o problema que criamos. Porque muitas pessoas querem tudo resolvido imediatamente, tudo de uma maneira fácil, tudo tem que ser rápido, tudo tem que ser fast food. E no processo de autoconhecimento não é assim. Esse processo de autoconhecimento, transformação, é um processo diário, né? É um processo que vai levar a sua vida inteira, porque conforme você vai descobrindo algumas coisas, conforme você vai mudando, vai remexendo, vão vir outras, é natural, né? A questão é que você se torna, tudo fica muito mais claro, né? Você se torna mais forte diante das situações, tá? Então não existe nada fácil. Se você quer alguma coisa fácil, né? Então sinto muito em dizer que não vai ser uma coisa profunda, tá? Agora é hora de reconhecermos nossa responsabilidade na criação da situação ou condição. Isso não quer dizer que você tenha que se sentir culpado, não é isso. Existe a responsabilidade, já que tudo parte de nós mesmos, a gente tem que parar com essa mania de ficar culpando as outras pessoas pelos problemas que acontecem. Tá? Então só o outro que é ruim, só o outro que faz coisas chatas, só o outro que fala da maneira que você não gosta, como se você não tivesse parcela, né, de responsabilidade nesses processos também. Tá? Quero que você reconheça o poder do seu interior, que transforma cada pensamento em experiência. No passado, sem sabermos, usamos esse poder para criar coisas que não queríamos experimentar. Não tínhamos consciência de que estávamos fazendo. Agora, reconhecendo nossa responsabilidade, podemos nos tornar conscientes e usar esse poder para fazer coisas positivas em nosso benefício. Muitas vezes, quando surgir uma solução ao cliente, uma nova maneira de abordar um tema ou perdoar a pessoa envolvida, veja o seu queixo ficar rígido, os braços se cruzam sobre o peito, as mãos até se fecham. Então existe todo um processo corporal, né? Porque mesmo que você aceite a situação, né? Que você diga, sim, vou fazer, a sua postura, né, pode estar dizendo uma outra coisa totalmente diferente, porque o corpo ele não engana. A nossa mente tem essa capacidade de enganar, mas o seu corpo não. Então o corpo fala, o corpo dá mensagens, né? Através de uma leitura corporal a gente pode identificar alguns pontos, né? Algumas questões que a pessoa está tentando esconder, ou ela está falando uma coisa e o corpo está mostrando outra, tá? Isso a gente aprende, né, em cursos e informações. Então, num processo terapêutico, num set terapêutico, é fácil de observar. Todos temos lições a aprender. O que nos parece mais difícil em nossa vida, não apenas as lições que escolhemos para nós mesmos. Se tudo nos é fácil, então não existem lições, só coisas que já sabemos. E voltando a lembrar aqui, que essa resistência é causada também, né, pela questão de todo um processo de crença que nós temos, toda uma vida que nós levamos, né, acreditando em determinadas coisas,
tudo isso interfere nesse processo de mudança. E eu falei em outros vídeos do tempo que a gente leva para poder mudar algum hábito, mudar alguma coisa, que é em torno de 21 dias, mínimo 21 dias, pode levar mais. Então, se você repete um novo hábito diariamente, você está dizendo para o seu cérebro que aquilo é seguro para você, porque existe uma questão de proteção que o teu cérebro quer fazer, porque o que ele conhece não é aquela coisa nova. Então, ele vai querer proteger. E aí vem todas essas resistências e autossabotagens. As lições podem ser aprendidas através da percepção. Se você pensa na coisa mais difícil que tem a fazer e no quanto resiste a isso, então está olhando para a sua maior lição no presente momento. O entregar-se. Desistir da resistência. Permitir-se aprender o que precisa tornará o passo seguinte mais fácil. Não deixe sua resistência impedi-lo de fazer mudanças. Né? Então, você pode trabalhar na questão de encarar a resistência, né? E fazer as mudanças mentais que precisa. E você pode fazer isso bem devagarinho. Você pode já começou no passo de reconhecer que precisa fazer algumas mudanças. E aí, conforme você vai entrando mais e mais nesse processo, mais coisas você vai querer buscar, porque você vai ver que a mudança vai te trazer benefícios também. Pistas não verbais. Nossas ações frequentemente mostram nossa resistência. Então, por exemplo, existem várias pistas que dizem que a pessoa não está interessada. A primeira delas é mudar de assunto, né? A pessoa muda de assunto tão rapidamente, né, que não quer mais falar, né, sobre aquilo. Eu já estive em várias situações em que, falando de processos assim, a pessoa mudava de assunto. Ok, não tem problema, não tem que forçar nada, né? Isso em conversas informais. Sair, né, do recinto que a pessoa está, né, chegar atrasado. Tem uma outra coisa também que vocês podem achar assim, nossa, isso não é possível, mas ficar doente, né? A pessoa fica doente porque enquanto ela está doente, está focada naquele problema de ter que curar, né, tratar aquele sintoma, né, e não prestar atenção nas outras coisas, tá? A questão do tempo, né? Desperdiçar o tempo. Olha quanto tempo se gasta em redes sociais, ficar no telefone, ficar na Facebook, Instagram, Twitter, né? Em qualquer outra coisa que não esteja voltado, né, para aquele foco. Adiar qualquer coisa, né? Também tem o aspecto da resistência aí para outros pontos, que é comer demais, beber demais, fumar demais ou usar outras drogas. Tá? Então tem uma infinidade de coisas que acontecem, né, que faz com que a pessoa tire o foco, né, daquela mudança que ela precisa para colocar atenção em outras coisas. E aí vai se adiando o processo. Tá? Hipóteses. Muitas vezes fazemos hipóteses sobre nós e outros para justificar nossa resistência e surgimos com declarações como: não adiantaria nada, meu marido, minha mulher não iria compreender, eu teria de mudar toda a minha personalidade, só gente louca vai a psiquiatras, eles não conseguiriam me ajudar com o meu problema, eles não saberiam lidar com a minha raiva, meu caso é diferente, não quero incomodar ninguém, vai passar sozinho, ninguém consegue, e uma infinidade de hipóteses que as pessoas levantam como desculpas, tá, para não iniciar esse processo. Crenças. Crescemos com crenças que se tornam nossas resistências a mudanças. Algumas de nossas ideias limitativas são: não se faz isso, não é direito, não é certo para mim, minha família nunca fez nada parecido, o amor não é para mim, isso é bobo demais, é trabalho demais para mim, é caro demais, vai demorar demais, não acredito nisso. E uma série de crenças que a gente é envolvido desde a infância, que faz com que a gente tenha uma grande resistência a dar esse próximo passo, tá? Porque você está indo para um terreno desconhecido, entre aspas, né? Porque na verdade tudo já é conhecido, a gente cria camadas e camadas de resistência e aquilo vai se afastando mais e mais da gente, tá? Questão de dar poder aos outros, né? Damos nosso poder a outros e usamos essa desculpa para a nossa resistência mudar. Temos as seguintes ideias:
Deus não aprova, estou esperando que os astros digam que é a hora certa. Esse não é o ambiente adequado, eles não me deixarão mudar, meu médico não quer, não consigo tirar algumas horas de folga, é tudo culpa deles, estou trabalhando demais e por aí vai. Então veja que sempre tem uma frase que a gente solta, né, que está presa nessas resistências, nessas autossabotagens e nessas questões de não querer mudar. Uma delas também, gente, diz respeito assim, eu não tenho tempo. Tempo é questão de prioridade. Se você prioriza determinada coisa, você vai encontrar tempo para aquela coisa, tá? Conceitos sobre o eu. Temos ideias sobre nós mesmos que usamos como limitações ou resistências a mudanças. E esses conceitos sobre o eu, eles são criados como? Através das nossas crenças e condicionamentos, né? Da forma como nós crescemos e enxergamos o mundo, e a gente cria conceitos, né? São falsos conceitos, e aí a gente carrega aquilo para a vida inteira. Velho demais, jovem demais, alto demais, gordo ou magro demais, preguiçoso demais, burro demais, inteligente demais, pobre, indigno, frívolo, sérios, e por aí vai. As táticas da procrastinação. Quem não tem, né? Nossa resistência muitas vezes se expressa como táticas de procrastinação. Então são as velhas desculpas, né? Farei mais tarde, não posso pensar nisso agora, depois eu vejo, tenho muitas outras coisas importantes para fazer, né? Assim que eu terminar com tal coisa, e aquilo fica esquecido pro resto da vida, tá? A hora não é certa, é tarde ou cedo demais para começar. Tem a negação também, né? Que é uma forma de resistência que aparece quando você quer mudar. Então você nega que tenha problema. Não há nada de errado comigo, não consigo fazer nada a respeito desse problema. Deu tudo certo para mim, estou super bem, né? De que adiantaria mudar? Se eu ignorar, talvez o problema desapareça, né? Então essa é a negação. O medo é acho que é uma das grandes, né, resistências e grandes problemas que nós temos, é o medo, né? E aí, quando a gente dá muita voz para o medo, a gente não consegue fazer aquelas coisas até que a gente gosta, tá? Como, por exemplo, né, que são algumas das desculpas que são levantadas, né, faladas a partir do medo. Ainda não estou pronto, posso falhar, eles poderão me rejeitar. O que os vizinhos vão pensar, o que as pessoas vão pensar, o que os familiares, os amigos vão pensar, né? Não sei o bastante, poderei me magoar, talvez fique muito caro, é difícil, né? Não quero conversar sobre isso, não seria perfeito. Então a gente coloca todas essas cortinas para poder não entrar no processo da mudança, tá? E uma das coisas que dá para fazer assim em relação a começar esse processo de mudança, até já foi falado um pouco desse exercício lá atrás, é usar um espelho, tá? Os espelhos refletem nossas sensações sobre nós mesmos, mostram-nos com clareza que áreas precisam ser modificadas se quisermos uma vida plena e alegre. Então, uma técnica, né, é olhar para o espelho e falar uma coisa positiva sobre si mesmo. Falar para aquilo que está sendo refletido ali, né? A tua imagem está sendo refletida ali. Então, você vai falar para você alguma coisa positiva. Então, tem casos que a pessoa não consegue olhar no espelho, não consegue olhar nos olhos, não consegue falar nada positivo, né? Não consegue se olhar no espelho sequer, né? Não tem nem espelho em casa, tá? Então, você pode começar olhando para o espelho e dizendo, estou disposto a mudar. Estou disposto, estou disposta a mudar. Tá? Então, você já vai criando uma conexão com você mesmo, né? Vai tirando esse aspecto de separação que a gente tem. Tá? Então, é uma coisa importante você estar com você mesmo, né? Criar essa conexão. Tá? E é um exercício simples e fácil que pode ser difícil assim no início, né? Mas é só uma questão de você persistir. Tá? Quando fazemos afirmações e elas não soam bem ou nada parece acontecer, é fácil dizer, afirmações não funcionam. Não é que elas não funcionam, o fato é que precisamos de mais uma etapa
antes de começarmos a fazê-las. Padrões repetidos mostram nossas necessidades. Para cada hábito que temos, para cada experiência por que passamos, para cada padrão que repetimos, existe uma necessidade interior para eles. A necessidade corresponde a uma crença que temos. Se não existisse uma necessidade, não teríamos o hábito, a experiência e o padrão. Há algo dentro de nós que precisa da gordura, dos maus relacionamentos, dos fracassos, da raiva, né? Então, são todas aquelas coisas que a gente carrega, né? E a gente vai descontando em outros aspectos. Tá? Quantas vezes dissemos, nunca mais farei isso? Só que aí, né, vem o hábito e diz, não, não é assim. Vem o teu cérebro e fala, não é bem assim. Eu estou acostumado deste jeito, você sobreviveu até agora desta forma e é assim que vai ser. E é por isso que a gente tem que fazer um pouquinho diferente a cada dia, tá? Vamos lá. A disposição de se libertar da necessidade. Costumo dizer aos meus clientes, deve haver uma necessidade em você por essa condição, senão você não a teria. Vamos voltar um passo a trabalhar na disposição de se libertar da necessidade. Quando a necessidade desaparecer, você não terá desejo de fumar, comer demais ou por qualquer outro padrão negativo. Uma das primeiras afirmações que devem ser usadas é: estou disposto a me libertar da necessidade de resistência, dor de cabeça, gordura, falta de dinheiro. Diga a si mesmo: estou disposto a me libertar da necessidade de comer demais, por exemplo. Estou disposto a me libertar da necessidade de fugir dos meus compromissos. Estou disposto a me libertar da necessidade de chegar atrasado. Se estiver resistindo a essa altura, suas outras afirmações não irão funcionar. As teias que criamos em torno de nós têm de ser desmanchadas. Se você já embaraçou um novelo de linha, sabe que puxar e arrancar só piora a situação. É preciso soltar os nós com paciência e jeito. E é isso que a gente precisa fazer. Nós precisamos soltar os nós que estão dentro da gente. Nós precisamos soltar, desbloquear esses pontos que criam esses bloqueios, tá? Então, você começando a fazer esses exercícios e ao mesmo tempo trabalhando com o seu corpo, né? Porque também o corpo, ele é bem sábio e ele guarda ele guarda informações, ele guarda emoções, ele guarda toda a nossa história. Então, você pode também trazer a mudança nesse aspecto. Por exemplo, praticar um pouquinho mais de caminhada, tá? Você fazer automassagem, né? Isso você vai desbloqueando, né? Vai deixando o fluxo da energia, né, do seu campo energético mais solto, tá? Você pode fazer alguns exercícios na internet, a gente tem canais que tem yoga de graça, tem outros tipos de exercícios, né? Isso para cada gosto tem uma coisa, uma dança, qualquer coisa que seja. Então, isso tudo ajuda no desbloqueio dessas energias, no desbloqueio das suas emoções. Você vai ficar mais leve, a coisa vai ser mais fácil de vir à tona, né? Porque ao mesmo tempo que você vai estar trabalhando a questão mental de fazer, né, essas mudanças, fazer afirmações, o teu corpo está te acompanhando no processo, tá? Então, vale a pena você fazer isso, tá? Então, quando você tem determinados tipos de pensamento, né, sobre você, isso vai criando resistência e cria procrastinação também, tá? Então, gente, vou ficando por aqui. Esse vídeo já ficou longuinho, tá? Então, no próximo vídeo nós vamos continuar com essas questões de resistência aqui. Até o próximo vídeo.